Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um IbagesCast, mais uma sexta-feira. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. E antes de eu apresentar a nossa ilustre convidada, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like, que é muito importante para alimentar o algoritmo e o algoritmo do YouTube recomendar os nossos vídeos. Nos siga aqui nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix. Mas você hoje também pode se tornar membro do canal. Então, se você quiser, clica no botão aqui embaixo, seja membro, e escolhe o plano de membro que mais se adeque à sua demanda e que melhor caiba no seu bolso. A nossa convidada é uma das maiores vocalistas que surgiu recentemente na cena. Eu conheci ela há pouco tempo, mas a verdade é que ela já está aí com a Bloodhunter desde 2014, se eu não me engano. Já está fazendo vocais extremos há muito tempo, uma vocalista que tem bastante estrada, e a gente vai conversar sobre muita coisa bacana. Estou falando da diva satânica, atual Bloodhunter, ex-vocalista da Nervosa. Diva, um prazer ter você aqui, obrigado por aceitar meu convite. Obrigada a você, é um prazer. É isso aí. Como a gente estava conversando, você tá aí você mora nas montanhas, é isso? Eu moro nas montanhas, um lugar muito bonito, muito calmo, afastado assim da cidade mesmo. Eu gosto muito assim dos lugares tranquilos, próximos da natureza, sabe? Respirar o ar nas manhãs é uma coisa magnífica. E o legal é que dá para fazer bastante vocal extremo assim, sem incomodar ninguém, né? Sim, dá. É por isso também que eu gostava de morar numa cidade assim mais pequena, um lugar onde eu pudera fazer qualquer barulho, sabe? E os vizinhos não olharam para mim com, que isso? Legal. Eu estava fazendo uma pesquisa, Diva, para poder montar a pauta aqui, fazer umas perguntas para te entrevistar, e Uhum. você é um mês mais velha do que eu. Exatamente um mês. Eu sou do dia 25 de julho de 1988. Olha, uma coisa, eu nasci um mês antes. Eu deveria ter nascido no julho também, no mês de julho. Sério? Você nasceu com um Sé mês antes do que era pra ter nascido? Sim, 8 mesinhos, sim. Olha só, era pra gente ter nascido junto. Que Sim. legal. E poxa, eu tô reparando que você entende e fala português muito bem, né? Você, antes da Nervosa, já teve alguma experiência com a língua portuguesa? Desculpe aqui o convidado, ele Não, tá, está tá sempre ótimo. comigo. Qual o nome dele? Fala hebreu. Sim, a coisa é que eu nasci no noroeste da Espanha, e aí a gente fala, é muito próximo com Portugal, é por isso que a gente fala uma língua que é galego. Faz muitos séculos atrás era a mesma língua que o português, é por isso que eu compreendo bem. Já falava algo similar antes de entrar na nervosa. Eu compreendo tudo, mas falo assim portunhol mais bem. Que legal, que legal. Diva, seguinte, como é que você começou a se envolver com música? Como é que você começou a cantar? E o que te Uhum. fez se interessar pelo metal mais extremo e pelo canto mais extremo? E quais eram as suas influências no começo? De início, eu não gostava do metal extremo. A primeira vez que eu ouvi acho que foi um álbum do Arch Enemy, que o meu namorado me mostrou como: "Olha aí essa mulher como canta". Eu fiquei como louca, sabe, como: "Não é possível que isso que estou ouvindo é uma mulher, não". Mas era Angela Gossow naquele tempo. De início eu fiquei assim como muito assustada. Sabe quando você está assistindo um filme de horror, assim, de terror? Eh, para mim era como: "Não, não gosto, mas quero ouvir mais para saber como é". E finalmente eu acabei gostando e buscando, procurando mais, para ter mais influências e conhecer mais bandas do gênero. Acabei como eu sempre quis ficar assim como envolvida em algo artístico e comecei no outro campo que era fazendo fotos assim promocionais para bandas do metal extremo. Isso foi faz, não sei, 15 anos, uma coisa assim. Sempre gostei de formar parte de um projeto musical, mas eu não sabia, tentei aprender a tocar guitarra, mas aquilo foi um fracasso total. E depois, cantar.
era uma coisa que para mim era muito difícil. Eu tentava buscar, procurar algum mestre, alguém um coach que me ensinasse alguma coisa, mas tentei assistir a algumas academias, tomar aula, mas finalmente nunca era como o meu estilo, sabe? A gente eh, falava, ok, você pode começar com esta música, todo era pop, não sei, Cristina Aguilera, que eu gosto muito, mas não era o que eu queria aprender. E finalmente eu abandonei, até que no 2010, 11, Dani Arcos, que é o guitarrista e membro fundador do Bloodhunter, me convidou a escrever uma letra para uma música do projeto. Ele não tinha vocalista naquele tempo, porque tivera um tempo atrás, mas era melódico, não era metal extremo. Então eu escrevi a letra, ele gostou, e ele me falou, olha, por que você não vem no nosso local, faz um ensaio com a gente? Eu não tinha nem ideia de cantar, nunca cantar na minha vida. Eu pensei, sim, essa é a oportunidade, essa vai ser a minha oportunidade de tentar fazer alguma Ah, coisa. E assim foi como comecei. Eu lembro que tinha tanta vergonha que eu cantava olhando para a parede, uma coisa assim como botei todo mundo fora, eu não queria, sabe, nada, não queria que ninguém vira o que eu estava fazendo, porque não estava nada segura, ficava muito insegura da minha técnica, não sabia fazer nada, praticamente. Mas ele confiou em mim, me deu essa oportunidade, eu continuei aprendendo, assistindo shows, falando com outros vocalistas, comecei a pedir aulas a gente que cantava metal extremo, finalmente consegui meio encontrar a minha própria técnica. legal, que legal. E as suas maiores influências já eram do vocal extremo no começo ou não? Não, eu acho que a primeira banda que eu ouvi, assim, do rock, do metal, foi Bon Jovi, quando eu tinha Uau! como uns 12 anos, uma coisa assim. Havia um talent show na Espanha que foi muito popular, se chamava, era como The Voice, mas se chamava Operación Triunfo. Era como uma coisa que a Hum, gente ia lá, era gente completamente desconhecida no panorama musical. Eles todas as semanas tinham que aprender uma música. Eu aprendia todas as músicas do programa, eu ficava como muito obsessionada com isso, para aprender novas técnicas. E lembro que havia uma menina que escolheu o Living on a Prayer do Bon Jovi. Eu fiquei muito louca com essa música. Para mim, isso foi como: uhum. que isso? Eu nunca ouvi uma coisa tal assim, tão forte, não? Como tão empolgada. E assim foi como comecei a comprar discos, porque nesse tempo não tinha YouTube ou Spotify, nenhuma coisa. Então eu, todas as sextas-feiras, ia para uma tenda de música, comprava meu álbum, olhava nas revistas musicais, como que chama? As publicações, Zines, os magazines. isso, zines. Sim, os cines. Revista. Eu comprava cines todas as semanas para tentar aprender, porque não tinha internet, nada. Então era a única forma que eu tinha de aprender, de conhecer outras bandas. E assim foi. Eu fui aprendendo, ouvindo mais grunge. Depois teve uma época que eu gostava muito do Nirvana, Alice in Chains. E assim Ah, que que foi. legal. Sim, assim como Ho foi. hoje as minhas bandas fa dentre as minhas bandas favoritas estão o Alice in Chains e o Soundgarden. Eu, Ui! curiosamente, quando eu ouço heavy metal, assim, há muito tempo, né, Hum. mas a primeira vez que eu escutei Nirvana, lá no finalzinho da década de 90, eu meio que dei uma desprezada, porque eu estava estudando, eu toco guitarra, eu estava no meu Ah, tempo de ok. ouvir metal progressivo e power Ah, tá. metal, então eu me achava bom demais para o grunge, sabe. Ah, sim. Bobagem, eu era um pivete idiota. Mas hoje eu amo Alice in Chains, Soundgarden, Nirvana, pra mim são bandas realmente incríveis. E me Sim, conta, como é que a Bloodhunter foi formada? Você disse que um guitarrista que é o membro fundador, é isso? é isso. O Dani Arcos, que é o guitarrista principal, é o membro fundador da banda.
tinha este projeto desde 2008, uma coisa assim, faz muitos, muitos anos. Era um projeto que ele tinha porque ele tocava em outros projetos musicais, em outras bandas muito diferentes do que ele gostava. Estava desenvolvendo projetos de thrash, de gothic metal, também tinha metalcore. E finalmente ele escrevia muitas músicas, sempre foi muito produtivo, mas não encaixava em nenhum desses projetos. Ele foi acumulando, iba testando com outros músicos para ver se podia finalmente criar alguma coisa, gravar um álbum. Mas até o 2012, que foi quando lançamos 2013 a nossa primeira demo, The First Insurrection, não foi que a gente começou a trabalhar. A gente gravou essa demo com o objetivo de procurar outros músicos para completar a formação. E assim foi que gravamos o nosso primeiro álbum de estúdio no ano 2014, foi, sim. Já tem quase 10 anos daquilo. Foi muito legal porque eu aprendi tudo o que eu sei como vocalista, tudo aprendi com Bloodhunter, as minhas primeiras gravações no estúdio, os primeiros shows em vivo, tudo. Escrevi as primeiras letras com Bloodhunter, é por isso que é como um filho para mim. E no começo foi difícil você se adaptar ao som da banda e aprender a cantar, encaixar sua voz? Muito difícil. Eu lembro a primeira vez no estúdio, era, não lembro, dezembro, uma coisa assim. Tinha Noite Boa aí muito próxima, e a gente terminou de gravar o disco Noite Boa. A família estava aguardando por nós. Eu, quando cheguei à minha casa, não tinha voz. Era como, não podia falar. Uau! Porque não sabia fazer nada, não tinha nenhuma técnica, sabe? Então, eu lembro que havia dias que não podia gravar nenhuma frase, e havia outros dias que gravava 3 músicas, porque dependia muito de como você colocava a voz, do aquecimento, qualquer coisa que fazia meio ruim, já não podia falar mais em todo o dia. Então, havia dias que, não sei, gravava uma música, 3 sílabas, sabe? Frase por frase, era como palavra por palavra, eu não sei, meu Deus, o engenheiro do estúdio, como aturou aquela coisa, porque era muito horrível, mas aprendi muito. Aí foi onde aprendi que eu precisava tomar aulas de canto, não somente de canto extremo, de canto em geral. Precisava aprender respiração, de aquecimento, de colocar a voz, diferentes registros. Não sabia nada, não tinha nem ideia do que estava a fazer. Mas finalmente funcionou e isso me empolgou para seguir aprendendo e desenvolvendo mais técnica. É isso aí. A Bloodhunter, ela tem 3 discos de estúdio, né? Sim, sim. Lançamos Exatamente. o último álbum em maio do ano Muito passado. doido, é. E atualmente, como é que tá a Bloodhunter? Quais os planos que você tem para a banda nesse momento? Foi muito complicado no tempo que eu estive como vocalista também ainda nervosa, porque a gente passou muito tempo fora em turnê e todos os planos que o Bloodhunter tinha foram completamente paralisados. Então é muito difícil, sabe, porque a gente tinha este álbum pronto para ser lançado em 2021, mas no meio da pandemia a gente achou que não era muito legal, não ia poder fazer muito show em vivo, então decidimos aguardar, sabe? E aguardar até 2022 para fazer o lançamento. E ainda com tudo foi muito complicado porque não tinha tempo de tocar, fez 6, 7 shows no ano passado, e agora neste ano é que estamos retomando todas as datas que tínhamos para fazer aqui na Espanha, também havia ofertas para ir à Latinoamérica, mas tudo foi paralisado nesse tempo e agora é que a gente está componhendo um novo álbum, está escrevendo novas músicas e achamos que ou melhor para finales desse ano, começos do que vem, a gente já poderia ter lançado algo, porque tem aí algumas ofertas Hum. de discográficas, a gente está trabalhando muito para poder ter material novo.
E como é que funciona o processo de composição na Blood Hunter? Você participa, você compõe, só compõe letras, faz parte de música, como é que é? Desde o início, como era um projeto que inicialmente era um projeto unicamente do nosso guitarrista Dani, ele escrevia toda a música, mas as linhas de voz, as linhas vocais e as letras, eu me encargava disso e continuo fazendo isso. Mas o processo mudou, porque também tive novas incorporações de outros músicos na bateria, um novo guitarrista, e isso fez que tivera diversas mudanças, sabe? Então, o processo, por vezes, o Dani escreve uma música completa, guitarra, bateria, tudo, pede para mim escrever uma letra, ele eh, escreve as linhas vocais, mas outras vezes é todo o contrário. Eu escrevo as linhas vocais ou uma letra, ele escreve uma música sobre isso. É como um processo que vai mudando, mas é isso, como a gente tem um bateria novo desde 2020, Adrián Perales, é um novo guitarrista que Guillermo Starles, são uns músicos muito legais, eles são profissionais, trabalham exclusivamente na indústria musical, eles têm muita formação de teoria, o Guillermo é professor de guitarra também, isso foi muito importante para mudar o nosso sonido também, acho que teve um impacto muito forte no desenvolvimento desse último álbum. Legal, legal. Você citou um programa que existia meio que igual ao The Voice na Sim, Espanha. E você sim. participou do Sim, programa La Voz. foi a primeira vocalista de gutural aqui na Espanha em 5 edições que eu tive o talent show. Incrível, incrível a sua participação. E o mais engraçado é a reação do pessoal quando você começa a cantar, né? É, como foi a participação e qual foi o tipo de repercussão que teve? O público mais mainstream, digamos assim, né, que é o público da TV aberta, gostou da sua voz? Foi uma experiência muito legal para mim, porque eles me contataram, sabe, aqui na Espanha é um programa que é muito mainstream, é um programa que olham milhões de pessoas, é por isso que o estilo predominante é o pop, flamenco também, Hum. reggaeton agora. Então, eram como 4 edições anteriormente da minha participação e a gente no programa estava a procurar outro tipo de artista. Então, eles me contataram, falaram para mim: Olha, estamos procurando um perfil diferente, gostaria de participar nessa quinta edição. No início, eu acreditava que era, não sei, spam, uma broma, alguma coisa assim, mas não, era, era a realidade. Eu aceitei o convite. Foi muito legal, eu conheci muito músico muito bacana, porque é o que você estava falando no início, que quando um é metalhead, acredita que todos os demais estilos musicais não merecem a pena, isso não é certo, sabe? Qualquer estilo musical tem coisas que você pode apreciar e que podem fazer medrar como músico. Eh, isso foi. Eu aceitei porque queria aprender mais, queria conhecer outros registros, outra gente, como aqui poder trabalhar, outros cenários. Gostei muito, isso foi em 2017. Eh, sim, foi muito bom. E você chegou a cantar, inclusive, Eye of the Tiger, não foi? Sim, meu Deus. No início eles falaram para mim: "Olha, é a primeira vez que a gente vai ter uma vocalista do metal extremo, então vai haver muitas pessoas que não conhecem o que é o gutural, não sabem o que é o death metal, nunca ouviram uma coisa assim, então seria bom que você misturara os registros, o clean com o groove". Eu aceitei porque compreendi que era uma coisa normal, um processo que a gente tinha que passar. Foi muito legal, eu gostei de fazer isso. O cantar melódico não é para nada o meu estilo, porque acho que é muito complicado. Eh, Levo tomando aulas, não sei, desde 2018, quando eu finalizei no talent show, eu decidi que precisava estudar mais.
Ah, que legal. E depois da sua participação nesse programa, a Blood Hunter ganhou muitos fãs, não? Teve muita gente curiosa para conhecer o som da sua banda? Foi muito legal porque isso abriu as portas para a gente na Latinoamérica. Começaram a chegar muitos fãs de México, de Colômbia, de países que falavam espanhol também. Tive muita repercussão no YouTube nessa época, porque aqui na Espanha não pode ver o talent show no YouTube. Está como, sabe, capado, não pode entrar. Nossa, Questões de copyright, coisas legais. Mas em outros países da Latinoamérica você pode assistir. Então a gente começou a fazer TikTok, um montão de coisas com as minhas participações no programa. Foi assim que conheceram a banda. E mesmo aqui na Espanha começamos a tocar em festivais muito grandes. Eu acho que aqui já a gente tocou em todos os festivais que podia tocar, no Resurrection Fest, Leyendas del Rock, um monte de festivais muito bacanas. Foi uma muito boa oportunidade para a gente, para ter mais difusão. que legal. Ah, você é enfermeira psiquiátrica, certo? Sou. De onde surgiu esse seu interesse por essa área? O melhor foi para estudar a minha própria mente. Sabe, não, eu sempre gostei muito da psiquiatria, dos mistérios da mente humana. Para mim é tudo como, pois isso, um mistério que a gente não conhece, acho que nem a metade do que acontece aqui. Eu sempre gostei muito disso. Quando era mais jovem, meus pais queriam que eu estudasse alguma coisa, porque eles sabiam da minha inclinação artística, mas eles achavam que era importante ter como um plano B, em caso de que a música ou qualquer outra coisa não pegara forte. Foi uma boa ideia. Eu fico muito feliz de ter ouvido meus pais, porque nunca sabe. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ter diferentes facetas, né? Como diferentes caras, poder desenvolver eh, diferentes, não personalidades, mas eu gosto de ser útil como em diferentes facetas, né? Não sei como te Atuar em falar isso. vertentes diferentes, né? Sim, isso. Eh, se não se eu não tiver estudado isso, provavelmente não poderia morar onde moro, não poderia viajar, não poderia ter assistido muitos shows, porque economicamente isso foi uma boa saída para mim. Isso me permitiu estudar também canto e tomar aulas. Foi muito legal começar assim. Eu gostava muito do meu trabalho, mas eh, quando comecei a fazer turnês, eu tive que parar porque não era compatível. Então, eh, acho que eu parei de trabalhar no 2022, ano passado, sim. Caramba, caramba. E assim, a gente passou pela pandemia. Passei, passei. Você, mesmo sendo alguém treinada na área, achou difícil lidar com a pandemia do ponto de vista mental? No início, eu construí uma barreira, eu não queria acreditar que isso estava acontecendo, que a gente ia ficar nas suas casas. Para mim era como muito incrível, surrealista completamente. Mas, claro, eu tive que trabalhar no meio da pandemia. Eu trabalhava na psiquiatria, então imagina, se normalmente era um trabalho muito duro, porque tem muita situação muito forte acontecendo, muito triste, violenta. É, é um trabalho complicado, bem complicado. Se você suma a ansiedade por não poder sair, não poder fazer coisas, não ter uma vida normal, aqui na Espanha foi tremendo, foi terrível. Morreu um monte de gente, muitíssimas pessoas, e não sabíamos o que ia acontecer. Então, foi muito difícil para todo mundo aqui. E muita gente te procurou nesse período, buscando ajuda? Sim, normalmente, se já as pessoas com as que eu trabalhava já precisavam de muita ajuda, muita gente nova que não estava precisando da psiquiatria ou de ter algum tipo de assistência ou ajuda,
começaram a assistir, porque depois também, imagina, quando a pandemia já passou e a gente começou a voltar nos trabalhos, a normalidade, muita gente começou a ter ansiedade social de conviver com outras pessoas, de trabalhar, de voltar a rotina diária. Foi muito complicado para muitas pessoas volver a essa nova realidade. Isso aí. Ah, que bom que tudo passou, né? Vamos Sim. lá. Diva, seguinte, quando você entra na banda Nervosa, queria que você falasse como é que foi a sua entrada, mas você já conhecia o som da Nervosa, não conhecia? Sí, claro, qualquer menina no mundo acho que conhecia Nervosa, porque, sabe, você precisa, de ter algum referente, e as meninas da Nervosa fizeram isso. Não tem muita banda completamente formada por meninas, não tem. Tem a Nervosa, Burning Witches, Thunder Mother, eh, Frantic Amber, é isso que tem. Nenhuma outra banda conseguiu, passar esse nível de sucesso. E como é que foi a sua entrada? É fácil. Sabe, no 2019, a minha banda Blue Hunter abriu Sim. uns shows para Nervosa aqui na Espanha, assim foi como a Prica me conheceu. Ela viu o que eu fazia no palco, gostou. Quando a Nervosa se dissolveu, ela me escreveu uma mensagem perguntando se eu queria fazer um teste para a banda. Imagina, porque isso foi no meio da pandemia, eu estava na minha casa, foi como mensagem de pré-camarada, um teste para nervosa, que isso? Foi como, o que está acontecendo? Mas eu achei que era uma oportunidade muito legal. Eu sempre, o meu sonho foi ter uma banda de meninas, mas não encontrava ninguém para formar um projeto assim. Foi como, sabe, perfeito para mim. Eu aceitei, fez o teste, tive que gravar umas músicas. Eu testei diferentes registros porque a Fernanda canta predominantemente utilizando vocal fry, mas eu canto gutural. Então, adaptar as músicas no seu registro ao meu foi muito difícil, muito complicado para mim, mas eu tentei. E isso me fez melhorar também como Foi o vocalista. desafio, né? Foi. No início eu fiz o teste, em nenhum momento eu acreditava que eu ia ser a nova vocalista da Nervosa, porque eu pensava para mim, a Prica tem que ter alguém no Brasil ou em Latinoamérica, qualquer menina queria fazer o teste, sabe? Então, por que escolher uma menina na Espanha? Eu não tinha ideia do que dos planos da Prica, não sabia que Prica ia morar na Europa. Então, para mim era como, eu vou fazer o teste, mas acho que não vou ser a vocalista, então não tem problema, sabe? Mas quando ela falou para mim, você vai ser a nova vocalista, todo mudou, sabe? Porque foi uma coisa que para mim foi muito importante. Eu queria fazer tudo muito legal para não defraudar a Prica, e os produtores e a gravadora. Eu me esforcei muito para adaptar todas as músicas ao meu registro. Escrevi um monte de letras, fez todo o que pude, todo o melhor que eu pude, eu fiz. E o Perpetual Chaos, ele é um disco que ele foi muito elogiado, né? É um disco muito bom. Eu ouvi o disco e Obrigada. quando eu fiquei sabendo que a Nervosa tinha meio que só tinha sobrado a Prica, né? Uhum. Eu fiquei preocupado, porque é muito Hum, complicado. Você trocar um integrante de uma banda já é algo muito complicado, né? sim. Você trocar quase que todo o line-up é uma mudança completa. Então eu tava meio que com receio do Uhum. CD que a Nervosa ia lançar. E quando saiu Perpetual Chaos, sim, era uma nova formação. Dava para notar uma diferença na sonoridade, no vocal. Mas eu achei o disco muito. Não só eu, a crítica também recebeu ele muito bem. Então, como foi Hum. para você o processo de gravação desse CD e depois ver a repercussão que ele teve para você? A gente começou a escrever as músicas no meio da pandemia. Então,
A Prica enviava um riff de guitarra, falava para mim: olha, escreva aí uma música do que você quiser, uma letra, uma linha vocal, eu fazia. E depois enviava para ela. Ou ela tinha uma ideia de uma música e me pedia: escreva aí uma letra para essa linha vocal. E a gente ia mudando o processo com cada música. A gente passou 3 meses escrevendo o álbum, assim, na distância. Depois, a gente viajou aqui na Espanha, um estúdio no sul, em Málaga. Muito legal, um lugar incrível. Assim, também no meio da montanha, você acordava pela manhã e unicamente ouvia animais, os pájaros. Era Uhum. assim como paradisíaco. A gente trabalhou muito durante um mês. Eu passei no estúdio quase 15 dias para gravar as músicas. Eu acordava pela manhã às 8 da manhã e ficava até a hora do lunch com Martin Fúria, que era o nosso produtor naquele momento, que é o guitarrista do Destruction, e fora o produtor do anterior álbum da Nervosa. Ele conhecia muito bem o som da banda e foi um apoio muito legal. Ficava durante toda a manhã escrevendo letras, fazendo modificações das músicas do dia anterior. A gente comia e depois gravava 6, 7 horas no dia. Foi agotador. Foi muito trabalho, mas eu aprendi muito aí também como vocalista, porque o Martinho é uma pessoa que eh, não força o processo criativo, é como muito aberto de mente, e ele ajuda muito a você. É como, prove isso, prove qualquer coisa. Você pensa que não vai poder, mas finalmente pode. Isso empolga muito a você para seguir testando e fazendo coisa nova. Encontrou muitos registros, muitos nuances novos na minha voz, isso foi muito legal também. E quando você entra na Nervosa, foi tranquilo com a Blood Hunter? Eles aceitaram numa boa, que agora você ia ter que priorizar uma outra banda e provavelmente ia ter que deixar algumas datas da Blood Hunter de lado, como acabou acontecendo, e agora que você está retomando? Claro, esse foi um problema no início, porque eles aceitaram tudo, eles me foram muito legais comigo, eles ficavam de acordo em que eu entrara na Nervosa, aprendera, tomara experiência, fizera turnês, tudo ia ser bom para mim como vocalista, como músico, mas também ia ser bom em geral, porque vai ter maior difusão e vai ser uma boa oportunidade para todo mundo. Mas no início, o que eu falara com a Prica era que eu queria manter a minha atividade com o Blood Hunter. Finalmente, a gente não encontrou um equilíbrio. Era como eu perguntava, temos esta turnê para fazer, não sei se vai poder. Finalmente, sabe o que acontece se você não dá uma resposta, as turnês não acontecem. Então, chegou um momento que foi muito complicado para mim. Eu aprendi tudo o que eu sei com o Blood Hunter, então eu não queria deixar de fazer coisas com a minha banda. Então, finalmente, tive que tomar uma decisão, porque ainda que eu tentei explicar, falar com Prica, muitas vezes que eu perguntava para ela, não, pues eu gostaria de ter um equilíbrio, era impossível. Então, nem eu podia frenar a atividade da Nervosa, porque isso tampouco ia ser uma coisa boa para a banda, nem Claro. podia continuar frenando os planos do futuro como o Blood Hunter. E a gente perdeu muito a turnê por fazer isso. Não é que o Blood Hunter nunca pudera fazer turnê, é que perdeu muita oportunidade de fazer coisas, porque eu me enfoquei em ajudar a Nervosa, em ajudar a Prica, porque estava começando, como você falou, de zero, literalmente. Estava ela sozinha com seu projeto, tinha que provar que isso ia funcionar. Eu não queria ser um problema para que o projeto não funcionara para a gravadora, para os promotores. Foi isso. Eu já vou abordar com mais detalhes a sua saída da Nervosa, mas antes disso eu queria perguntar, você chegou a fazer uma turnê antes de sair da banda,
E eu queria perguntar se a Nervosa ela tá finalizando um novo disco agora, né? Tá terminando de gravar o seu novo disco. Vocês chegaram a conversar sobre a sua participação, sobre a sua possível, sobre a possibilidade de você participar do processo desse novo disco? No momento que eu falei para a Prica que eu tinha vontade de sair, porque não havia um entendimento entre as duas partes, não tive nenhuma conversa de fazer nenhum álbum mais. Eu falei que eu ia fazer essa turnê pela Latinoamérica, porque então a banda não poderia fazer nada, porque já ficava sem Helene na bateria, e a minha não ia vir a fazer essa turnê pela Latinoamérica, então éramos unicamente Prica mais eu. E Nano, nesse momento, que foi a nova baterista. Então eu não pensei em, em deixar a Nervosa, já é isso. Eu sou uma pessoa muito responsável, eu sabia que essa turnê tinha que ser feita, eu fiz. Agradeço muito ter feito essa turnê também, porque me permitiu conhecer e ter a experiência de fazer uma turnê de 2 meses, que não foi pouca coisa, de provar que o meu problema nunca foi fazer turnê. Eu amo fazer turnê. A parte que eu mais gosto de todo o processo musical, muito mais que o estúdio, muito mais que escrever um álbum. Para mim, o palco é como o meu lugar, sabe? Onde eu mais gosto de estar. Então, foi isso. Eu queria ajudar a Nervosa a fazer essa turnê. Achava que ia ser bom para mim também. Eh, Quando eu falei da minha vontade de sair da banda, foi previamente de fazer a turnê. Então, Prica já acho que não tinha muito sentido que eu me envolvera num novo álbum, porque já ia ter que buscar nova vocalista. Foi isso. Claro. E você tocou num assunto que eu queria abordar. A Nervosa, desde que anunciou a sua nova formação, que já acabou, né, já não é mais nova, ela foi se desfazendo das suas integrantes. Algumas por motivos de força maior, como o caso da Eleni, né, e mais recentemente da Mia, outras por algum tipo de desacordo, como foi o caso da Nanu Vilalba e o seu caso também. Como foi para você ver as meninas saindo da banda e até que ponto isso influenciou na sua decisão de sair da Nervosa? E aí já emendando a pergunta, por que exatamente o que te levou a tomar a decisão de deixar a banda? Basicamente, para fazer assim como um resumo da minha vontade de sair, simplesmente era que eu não encontrava um entendimento com Prica nos planos do futuro da banda. Muitas vezes, antes da saída da Helene, a gente falou de aceitar ou não aceitar, por exemplo, uma turnê, como fazer para não tocar 5 meses seguidos, que foi o que a gente fez eh, desde a primeira turnê pela Europa. Depois, tipo, não sei, 3 dias nas nossas casas, e a gente voou para Estados Unidos. Foi muito legal. Eu gosto muito de ter feito tudo isso, mas a gente não podia decidir nada. Era como diretamente, esses são os planos, a gente vai fazer isso. Ok, no início tudo bem, porque a gente não tinha tanta experiência fazendo turnês, era uma nova formação, tinha que demonstrar que a gente podia fazer, e que era uma formação ativa, e que podia fazer turnês de 2 meses, um mês, sem nenhum problema. Podia ir aos Estados Unidos, podia ir à Latinoamérica, qualquer lugar. E a gente podia fazer. A Eleni demonstrou também que fez um trabalho incrível. Você não tem ideia, com pequenininha que ela como podia tocar com baterias para homens, como Randy, do Destruction, que tem um tamanho de 2 tons incrível. Ela não podia quase estirar o braço para chegar aos pratos, sabe? Ela fazia, tocava um show incrível. Todo mundo olhava para ela como, que é essa menina? De onde saiu? E a gente, tanto a Lenny como eu, todo mundo fazia load-in, load-out. eh, Trabalhamos muito para provar que a gente podia fazer. E, finalmente, não tinha esse sentimento de reconhecimento, sabe? Porque finalmente a Lenny falou que não podia continuar
com esse ritmo de trabalho, em lugar de oferecer uma solução, Prika chamou a Nano para ter substituído a Eleni na segunda parte da turnê europeia, e depois diretamente, sem ninguém ter ideia disso, a gente começou a saber que a Nano ia ser a nova baterista da banda. Então, isso para mim foi algo que não me não entendi muito bem, sabe? Como isso podia ser Eleni, podia ser eu. Então, comecei a ver que realmente a gente não era parte da banda como tal. A gente era músico que estava ajudando a que a banda pudesse fazer turnês e gravar álbum, mas não tinha esse reconhecimento de formar parte do projeto. Então, foi um pouco isso, e também essa dificuldade na comunicação, porque Prika é uma pessoa maravilhosa, eu não tenho nada malo que falar sobre ela. Foi uma pessoa que me ajudou muito, que me deu uma oportunidade única e que eu nunca vou esquecer disso, mas é uma pessoa que está muito acostumada a trabalhar sozinha. Então, quando você faz um planejamento de um projeto, de como quer trabalhar, não é muito clara acerca de como quer fazer isso. Depois, os problemas acontecem, sabe? Então, acho que foi um pouco uma mistura de muitas coisas. Para mim era muito importante também poder ter tempo para fazer outras coisas, não tinha tempo nem para ver a minha família. Eu acho que no 2022, ou melhor, visitei a minha família 4 vezes no ano, porque quando eu estava na casa, o cansanço era tão grande que eu não tinha ganas nem de sair a tomar um café, comer com amistades, nada, não podia fazer nada, absolutamente. Também não tinha tempo, era como estar 3 dias na casa, volvia, sair em turnê. Então, acho que o estilo de vida também é muito diferente, né? Eu gosto de fazer turnê, eu amo fazer turnê, como eu estava falando, mas acho que tem que ter um equilíbrio, porque também agora, se você vê o panorama geral das bandas, todo mundo está fazendo turnês no mesmo tempo, e os shows nunca são sold out, porque a gente não pode pagar, não pode comprar tanto ticket. Aqui, por exemplo, na Espanha, tem o melhor 3 shows no mesmo dia, e nunca é sold out. Já não fez mais sold out porque a gente não pode pagar os tickets. Impossível. Então, as bandas estão perdendo muita grana. Isso é uma coisa que não muitas pessoas falam, sabe? Porque não é muito legal falar que a indústria musical está passando por um momento complicado, mas se você pergunta a Nergal de Behemoth, que falava numa entrevista faz pouco tempo, que já não tem uma rentabilidade com as turnês. É muito complicado fazer grana, fazer negócio com isso. Então, finalmente, já não é tocar, fazer shows todo o tempo, porque isso finalmente não é um investimento para o futuro. Isso é uma opinião que eu tenho em base ao que eu vivi e a experiência que eu consegui. É isso aí. Diva, seguinte, essa entrevista ela está sendo gravada dia 2 de março, mas ela está saindo hoje, dia 31 de março, tá? Então, o público já sabe que recentemente foi anunciado um novo projeto seu, chamado Howen, que tem até um bom trocadilho no nome, né? How We End, How End, é bem bacana. E essa banda ela é meio que um super time do metal, né? Tem você da Bloodhunter e da Nervosa, tem a minha amiga Jen Majura, ex-guitarrista do Evanescence, tem o Jake E., ex-vocalista do Amaranth, tem o Tom Naumann, do Primal Fear, tem também o Mitch Coons e o Ari Larsson, e acabou de sair o primeiro clipe da banda. Inclusive, se você que está assistindo depois dessa entrevista, acessa o link que está aqui na descrição e assiste o clipe da banda Howen. Eu quero saber como é que surgiu esse projeto para você em primeiro lugar. Pois também foi no meio da pandemia. Uau!
praticamente no mesmo tempo que eu entrei na Nervosa, o Tom Nauman, que é um dos guitarristas do Primal Fear, me contatou porque ele estava na casa sem fazer nada e queria ter como outro projeto musical onde fazer outros estilos diferentes. Então ele me contatou, começamos a escrever algumas músicas juntos. Ele me falou: poderia você escrever uma letra, fazer umas linhas vocais para essa música? Eu fiquei, claro, claro que sim. Eu gosto sempre de envolver, ter trabalhado em outros projetos diferentes, porque eu aprendo muito de outros músicos. Assim foi como começou. Eu escrevi uma música para ele, eh, que acho que é o primeiro single que a gente vai lançar. Depois foi mudando, o projeto foi tomando uma dimensão muito diferente. Então foi que a Jen accedeu a unir a unir-se ao projeto, porque ela é muito amiga do Tom Nauman. Ele estava buscando outro guitarrista e achava que seria muito legal ter outra menina na banda. Então tentou falar com Jen, porque sabe, para Jen também foi muito complicado tudo o que aconteceu com Evanescence. Ficava aí como meio que não confiava muito em ter envolvido em outros projetos musicais. Ela não sabia muito bem se continuar fazendo projeto solitário ou participar de outro projeto, mas finalmente ela aceitou, começou a escrever músicas também. Foi sensacional. Nunca na minha vida poderia imaginar que eu formaria parte de um projeto assim, com músicos que eu admiro tanto, e que eu seguia de faz tanto tempo, né? Mas a vida é assim, tem muita, muito câmbio, muita mudança. Que legal. E esse projeto, ele tem uma sonoridade um pouco diferente de tudo que você fez na sua carreira. Inclusive diferente de tudo que a Jen já fez e até do que o Tom já fez. É um negócio que eu acho que é um pouquinho mais voltado para o mercado mainstream, assim, do rock, né? Tem um apelo mainstream muito bacana, apesar de preservar a sua característica de cantar gutural. Você canta gutural na banda. Então, eu queria saber se você acha que a banda tem o potencial para atingir esse mercado mainstream e qual que é a sua expectativa para o lançamento do disco. Existe alguma previsão de lançamento do disco? Já não? A gente está começando a organizar todo o planejamento porque não sabia muito bem como fazer, sabe? No início era um projeto que unicamente ia ser para um grupo de músicos fazer alguma coisa diferente do que estava fazendo nos seus projetos musicais. Como você falou, o Tom Nauman trabalhou com o Primal Fear por muitos anos. Este novo projeto, How We End, não tem nada que ver com isso, é completamente distinto. E para ele era como uma oportunidade de fazer algo diferente, musicalmente falando. Agora a gente quer testar o mercado, né? Lançar esse clipe, essa música, a primeira música, e ver qual é a resposta da gente. Se a gente gosta, é possível que poder fazer mais coisas, mas a gente tem escritas mais de 10 músicas. Uau! Sim, por lo que possivelmente haverá um álbum, alguns shows em vivo também. Eh, Como falava no início, é um projeto que foi mudando com o tempo, mas é, é assim, como um projeto paralelo que a gente começou a fazer na pandemia, e finalmente tem um monte de músicas por publicar. Olha, eu mal posso esperar para ouvir esse disco. Então, aí você que está assistindo, terminando essa entrevista, se você ainda não ouviu o som da Howen, ou How We End, clica aqui no link que está aqui na descrição e assiste o clipe da banda, que é muito bacana. É um super time do metal. Tenho certeza que tem tudo para dar certo. Diva, seguinte, aqui no canal a gente tem um clube de membros e um dos privilégios dos membros do canal é que eles podem mandar algumas perguntas para eu ler Uhum. e fazer parte da minha pauta. E o membro que mandou uma pergunta para você dessa vez foi o membro do canal Leon Dias. E o Leon ele pergunta o seguinte: para você, quais os maiores desafios, incluindo turnês e recepção do público, estando numa banda feminina, sendo mulher,
inserido em um ambiente masculino, tão masculino? Sabe, eu nunca na minha vida pensara, no desafio de ser uma mulher numa banda, porque com Bloodhunter eu nunca tive esse sentimento como de ter que demonstrar que você é melhor por ser menina, porque todos os membros do Bloodhunter sempre me trataram como um igual. A nossa premissa sempre foi: a música é música, o gênero não tem nada a ver com isso, e você é uma mulher, pero igual que, não sei, que você tem o cabelo loiro ou sabe, não tem nada de importante nem de diferente, não deveria ser uma coisa a que a gente prestara mais atenção. Então, quando eu me uni à Nervosa, sí que comecei a ver algumas atitudes numa minoria de pessoas, não da maioria, sabe? Sempre hai uma pequena minoria que faz algum comentário menos engraçado, eh, o típico, né? Ou algumas pessoas que assistem ao show, eu lembro, algumas pessoas que filmavam a gente unicamente de aqui a aqui. Eh, Mas é isso, são uma pequena minoria que faz lembrar que é preciso falar de respeito, mais que de gênero, eh, e que a gente não tem que demonstrar mais por ser homem ou ser mulher, é uma coisa completamente circunstancial. É isso aí. Já encaminhando para o final da entrevista, Diva, seguinte, quando você ficou popular na Espanha por participar do programa La Voz, chocou demais quando o pessoal descobriu que você usava o nome de diva satânica? Isso foi o melhor, sabe? Porque a gente na Espanha ficava horrorizada com isso do satanismo, era como essa menina cantando assim, com esse nome, mas também a parte de ser diva, para eles era como, quem é essa menina, porque tem esse nome? Mas quando eu explicava o porquê do nome, era simplesmente porque era o nome de uma música que eu gostava, era como um alter ego que eu criara na minha banda Bloodhunter, para ter como essa outra personalidade no palco, né? Era isso, não era que eu. Sim, eu gosto do satanismo, uma coisa, uma filosofia que eu li muito sobre isso, concordo com muitas coisas, mas com a parte que fala da liberdade individual, sabe? Não de mitos e coisas. Legal. Como é que você diferencia o seu vocal na Blood Hunter, na Nervosa e agora na Hall We End? Se é que existe alguma diferença de registro que você usa? Ah, no início, quando eu me comecei a ser a vocalista nervosa, eu queria fazer algo diferente, porque, obviamente, nos meus planejamentos a futuro era poder compatibilizar as duas bandas. Eu não queria oferecer o mesmo show com dois projetos diferentes. Mas, finalmente, quando eu gravei o Perpetual Chaos, eu aprendi um monte de coisas novas no estúdio. Eu, como tinha que adaptar as músicas antigas no meu registro, eu tive que aprender muita coisa nova. E na Nervosa tudo é como muito mais agudo, em notas muito mais altas, porque o registro da Fernanda predominantemente era assim. A gente queria fazer algo diferente na minha linha vocal, mas pouco similar ao que a Fernanda fazia. E foi por isso que eu tive que aprender a desenvolver mais nesse âmbito, né? Mas, finalmente, no Block Hunter eu utilizo tudo. Tudo que eu aprendi a fazer foi aí, né? Então, no último álbum você pode ouvir coisas muito diferentes. Incluso no próximo álbum vai haver mais novos registros no que a gente estive trabalhando. E no Howie é um pouco diferente, né? Porque tem outro vocalista, que é um vocalista melódico, Jake, que ele vai fazer toda a parte melódica, mas ele tem um registro muito amplo. Ele pode fazer muitas coisas. É grandíssimo vocalista. Acho que não vai ter muita diferença. Não, o meu registro não vai ser o protagonista, porque é um projeto muito mais mainstream. Então vai ser como cultural standard. Você vai reconhecer a minha voz, igual que nos outros álbuns.
É isso aí. Seguinte, Diva, para finalizar, o que o fã pode esperar da Diva Satânica para o futuro? Hum. Ah, eu espero que possa seguir fazendo muitas turnês, que possa seguir gravando muitos álbuns, que possa seguir trabalhando muito. Eu gostaria de ter um futuro como eu sempre sonhei, que era poder desenvolver todos os planejamentos que tinha com o Blow Hunter, poder fazer as turnês finalmente com o Blow Hunter, gravar muitos álbuns com outros projetos, seguir fazendo livremente o que eu quiser, porque é isso, a música é arte, é, é muito maravilhoso poder fazer coisas diferentes e aprender de outros músicos, de outras bandas, de outros projetos. É isso, eu gostaria de seguir voando livre. Que legal. Pessoal, essa foi a nossa entrevista com a Diva Satânica, vocalista da Blood Hunter, agora vocalista da Howie End. Trata de você assistir ao videoclipe da Howie End, que tá muito legal. Essa banda promete bastante e tenho certeza que vocês vão curtir. Diva, quero agradecer imensamente a sua presença aqui no canal. O tempo é seu para você se despedir e deixar o recado que você quiser dar para o nosso público brasileiro. Obrigada a você por ter me convidado aqui no seu programa. Agradeço muito poder ter esse tempo de falar, de explicar todas as coisas que aconteceram, poder falar também dos planos de futuro como o Blood Hunter. É isso. Espero poder encontrar com toda a gente em turnê proximamente. Fiquem ligados que é isso. Proximamente vai ter muita novidade. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixem o like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem as notificações, nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix, ou então considere a opção de se tornar membro do canal. Clicando aqui no botão Seja Membro, você pode escolher um plano de virar membro e usufruir de vários benefícios conosco, beleza? Aguardem as próximas entrevistas e até a próxima. Falou!